Olá, concursando, seja bem-vindo à nossa missão 3 da aula 1. Lembra que a gente já passou pelos tópicos de função, a gente conceituou, a gente viu o que é domínio, a gente viu o que é contradomínio, a gente viu o que é imagem, aprendemos o teste da reta vertical para identificar quando é função ou não, trabalhamos com as restrições do domínio, deixei alguns exemplos para que você pratique. Lembre-se, 20% do seu sucesso depende de mim, os outros 80% está com você, certo? O seu sucesso depende exclusivamente do seu esforço. Então a gente passou por tudo isso, vimos na nossa missão 2 o que é função par, o que é função ímpar, também deixei alguns exemplos, certo? E hoje na nossa missão 3 a gente resolve alguns exercícios sobre o que foi abordado nas nossas missões 1 e 2. Então, o primeiro exercício na sua tela, e aí a gente tem sobre domínio. Essa situação a gente já está bem craque. Vamos só recopiar a função aqui. Então eu tenho, dada a função h de x, é a minha primeira questão, h de x igual a 3 sobre raiz de 2 menos 5x. E aí a pergunta é, qual é o seu domínio? Vem comigo na nossa missão 3. Bom, primeiro que você já nota, você que é craque, você que vai arrasar no seu concurso, eu tenho restrição aqui, porque eu não posso colocar o x que eu quiser. Eu não posso colocar um x que deixe dentro do meu expoente negativo. Porque pensa, eu posso ter raiz de 16. Claro, eu sei que isso é 4. Mas se eu colocar raiz de menos 16, eu não sei quanto é isso. Eu não tenho resposta para isso. Então, eu não posso ter aqui dentro um número negativo. Por outro lado, isso é uma fração. Então, não posso ter o denominador sendo zero. Eu fiz um caso desse aqui. E agora está aí uma questão de concurso que você só vai fazer a recópia do que a gente já tinha feito antes. Então, eu sei que dentro do meu expoente não pode ser negativo, então tem que ser maior que zero, mas eu sei que o meu denominador não pode ser zero. Conclusão, o meu domínio ele precisa ser maior que zero. E quem está fazendo esse papel? 2 menos 5x. Conclusão, daqui eu tiro que 2 menos 5x precisa ser maior que zero. Nem pode ser zero e nem pode ser menor que o zero. E para resolver isso aqui agora, professor, como é que faz? Eu tenho uma equação. Não se preocupa, você resolve do mesmo jeito. Mas aí eu vou usar uma artimanha. Ó, você pode pegar esse valor, que está negativo, e jogar para lá. Perfeito. Então você vai ficar com 2 maior que 5x. Eu quero achar o x, né? Então deixa o x lá e passa 5 para cá. O 5 está multiplicando, passou a igualdade, divide. Então, x menor. Você não precisa ter aquela frescurinha de multiplicar por menos 1 ou por 1. Que 2 sobre 5. Tudo bem? Então, eu posso reescrever isso aqui de um jeito mais viável, como sendo x menor que 2 sobre 5. E daí, está encerrada a sua questão, bem tranquilamente, o nosso gabarito é a letra D. X precisa ser menor que 2 sobre 5. Nota que aí tem algumas brincadeirinhas, né? Eu tenho a letra A como sendo diferente de zero. Seria diferente de zero se fosse, por exemplo, 3 sobre x. Eu tenho x maior que 5 sobre 2. Aí é só para confundir se você sabe ou não resolver uma inequação. X pertencente aos reais, eu acho que você não marcaria essa. O letra D também pode ser, você pode pensar, a raiz não pode ser negativa, mas esquece que o denominador não pode ser zero. Mas agora você já sabe que isso não pode acontecer, então o gabarito é a letra D. Vamos à próxima questão. É um pouco maior. Próxima questão, deixa eu só anotar o númerozinho 2, está dizendo assim, determinada associação de moradores, com 70 associados, estabeleceu a mensalidade de R$ 100 para cada associado. Muito bem. Os dirigentes dessa associação estimaram que para cada R$ 10 de aumento na mensalidade, 3 associados deixariam a associação por dificuldades financeiras. Na situação descrita, se por x vezes a mensalidade for aumentada em R$ 10, a expressão algébrica que fornecerá o valor em reais
arrecadado pela associação em função de X será. Deixa eu só anotar os dados. Eu tenho 70 associados e eu tenho R$100 por associado. Ok. Quando eu aumentar R$10 aqui, não sei quantas vezes, ele está dizendo que são X vezes, eu vou perder 3 funcionários lá. Não sei quantas vezes. X vezes. E aí a pergunta é, qual é a expressão que relaciona essas grandezas? Vem comigo. Então aí eu acho que você não terá muita dificuldade. Ó. Antes eu tinha 100 pessoas, perdão, antes eu tinha 70 pessoas pagando a R$100 cada uma. Se eu botar mais R$10 aqui, perdão, se eu botar a cada mais R$10 aqui, não obrigatoriamente são 10, se eu botar 10, depois 10 de novo, eu vou perdendo 3 lá. Mas o importante é, quantos 10 eu colocar aqui, ou seja, X, é a quantidade que eu perco lá, X também. Só que aqui eu aumento de 10 em 10 e lá eu perco de 3 em 3. Concorda comigo um pensamento? Vamos lá, ideia. Qual é a ideia? A ideia no início é que o pagamento, como era feito o pagamento? Simples, 70, quantidade de pessoas, vezes 100, preço que cada pessoa paga. Agora, eu vou perder 3 aqui, X vezes, e aqui eu vou aumentar 10. Então, a minha nova expressão, o meu novo pagamento, é simplesmente, onde é 70 pessoas, eu vou perder 3, não sei quantas vezes. Tudo bem? E onde era o preço, que é 100, eu vou aumentar R$10, não sei quantas vezes. Então, a expressão que me dá o preço, o novo preço, depois de todos os procedimentos que pode acontecer, é 70 menos 3x, vezes 100 mais 10x, ou pode ser ao contrário, não importa, porque a gente sabe que a multiplicação ela é comutativa. Então, gabarito, só para aparecer na sua tela, letra A, 100 mais 10x, 70 menos 4x não é, 100 mais 10x, 70 menos 3x é a letra B, os outros, não. Perfeito. Então, gabarito, letra B, 100 mais 10x vezes 70 menos 3x, eu só escrevi ao contrário. Então, muito bem, uma questão de função, porque eu tenho uma dependência entre conjuntos, certo? A gente pode aplicar funções em vários tipos, por exemplo, mais à frente a gente vai ver esses vários problemas, mas comprou tal mercadoria, uma quantidade de mercadorias, e aí paga um preço fixo, e o restante pela entrega da quantidade de mercadorias. Eu tenho algo que vai ficar parado, e aí algo que vai variar, mas que depende do valor que paga e da quantidade que eu tenho. Então, também eu tenho uma função. São N as situações que podem acontecer. Vamos ao próximo exercício. E aí eu tenho você, o batalhão da polícia. O batalhão da polícia militar ambiental contava com um efetivo de 30 policiais em 1987. Muito bem. Contava com efetivo de... Em 2012, contava com efetivo de 180 policiais. Só anotar os dados. Então, questão 3. No ano de 1987, eu tinha 30 policiais, chamado de P. No ano de 2012, eu tenho 180 policiais. Ok. Supondo linear a taxa de crescimento do efetivo de policiais no batalhão da Polícia Militar Ambiental nos últimos 25 anos. Que 25 anos, professor? De 1987 a 2012, certo? E que a mesma taxa de crescimento permanecerá constante nos próximos 5 anos, o número total do batalhão da polícia ao final desses 5 anos será de... Vamos lá. Então, eu tenho um crescimento linear. O que será esse crescimento linear? Vai ser proporcional, certo? Se crescer a 10 anos, 1.000, nos próximos 10 anos vai crescer 1.000 também, certo? Então, vou representar isso no gráfico só para ter assim, uma ideia. Vamos lá. Então, eu tenho assim, ó, se está crescendo linear, desse tipo, certo? De tal modo que se eu variar aqui, vamos colocar isso mais ou menos. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 10. Quando eu projetar lá, em 10 anos eu tenho essa variação.
Na realidade, seria pegar desse ponto, deixa eu só colocar de azul, certo? Pegar desse ponto até esse ponto e ver quanto é que variou aqui. Essa seria a variação, não essa. Esqueça que eu falei anteriormente. Ok. Agora, se eu botar de 10 a 20, mais ou menos, quando eu calcular agora essa variação, que é pegar desse ponto aqui, esse tamanho aqui, precisa ser igual a esse. E isso me remete a uma proporção ou semelhança de triângulo. Então, uma dica para você é, não está no edital, certo? Não está no edital. Mas eu sugiro você observar um pouquinho, pelo menos um pouquinho, do assunto de semelhança entre triângulos. Porque os próximos conteúdos de função afim, eu devo fazer uma analogia a eles, certo? Não está no edital, professor? Não está. Mas é um meio para que a gente resolva nossos problemas e facilite. Mas vamos lá. A ideia que eu quero que você entenda é o seguinte. Dizer que passou 25 anos, variou quanto aqui? De 30 a 180, variou 150. Nos próximos 25 anos vai variar quanto? 150. Então é isso que eu vou usar para resolver esse exercício. Você pode também resolver por regra de 3. Não tem nenhum problema e a resolução é bem tranquila. Vamos lá. Então eu tenho em 25 anos, que é essa variação aqui, 25 anos. Qual é a variação do número de policiais? 150. Faz uma regra de 3. Então, anos, delta para variação de policiais. Então, quando varia? Variação de anos. O delta vai ser só uma simbologia de variação. Quando variar 25 anos, eu tenho 150 policiais variando. A partir de 30 foi para 180. Quando variar 5, eu tenho x. E acabou. Porque eu resolvo minha regrinha de 3. Eu tenho 25x igual a 5 vezes 150. Eu tenho 25x igual a 750. X igual a 750 dividido por 25. X igual a 30. Vamos ver o gabarito. Aí você olha e se desespera porque não tem o 30. Mas a pergunta não foi quanto variou. A pergunta foi, ao final desses 5 anos, qual é a quantidade de policiais do batalhão? Vem comigo. Recorde que isso aqui variou de 2012, partindo daí 5 anos. Mas em 2012 já tinha 180. Então, em 2012, a minha quantidade de policiais é simplesmente o que eu tinha, que era 180, mais o 30, que é a minha variação nesses 5 anos, que resulta em 210 policiais. Portanto, gabarito, letra B. Deixa eu só apagar e vamos ao próximo exercício. Caso apareça algo que a gente não comentou, nas próximas aulas será comentado. Então, fique bem tranquilo quanto a isso. Por exemplo, eu vou falar de função quadrática. A gente não teve essa aula ainda, mas eu só quero comentar por cima, certo? Mas aí, ó, seja a função f de R em R, definida por f de x igual a 5x sobre... Vamos lá. F de x igual a 5x menos 2 sobre 3. Aí a pergunta é, qual é o elemento do domínio? Não sei qual é o x do domínio. Xi, vou representar assim. Qual é o x? Só Deus sabe. Cuja imagem dele seja menos 7 sobre 3. A imagem de xi é igual a menos 7 sobre 3. Vamos lá? Então, agora pensa. Esse x aqui é o meu domínio. E esse f de x aqui, a gente viu aula passada, é o quê? É a imagem. Que eu posso também colocar no lugar dele y, sem nenhum problema. Eita, esse y aqui ele ficou muito feio. Posso colocar y. Então, eu posso reescrever a minha função, colocar aqui, como sendo y igual a 5x menos 2 sobre 3. Lembra que aqui eu coloco os elementos do domínio. E aqui aparecem os elementos da imagem. Mas o problema já te deu o quê? A imagem. A imagem não é x. A imagem é y. Eu quero saber qual x
gera essa imagem. Então, onde tiver f de x, que é a mesma coisa que y, f de x está dizendo o quê? A imagem de x na função f. Então, no lugar desse x, eu vou colocar o menos 7 sobre 3 e encontrar qual é o x que gerou esse valor. Então, eu tenho menos 7 sobre 3 é igual a 5x menos 2 sobre 3. A maioria desses exercícios que estamos utilizando está disponível na nossa apostila que a gente já vai lançar, certo? Então, fique bem tranquilo quanto a isso. E lá a gente vai ter cerca de 500 a 600 exercícios para que você fique bem craque. E aqui para resolver? Aqui para resolver você pode fazer de várias formas. Meio pelos extremos, ou você pode lembrar da propriedade. Denominadores iguais, eu posso cortar, certo? Então, eu posso fazer isso. Pode fazer meio pelos extremos, professor? À vontade, não tem nenhum problema, certo? Isso é só para agilizar o nosso cálculo. Então, eu fico com 5x menos 2 igual a menos 7. E aí, resolve normal. Passo menos 2 para lá. Não esquece que muda de membro, inverte a operação, certo? Então, era menos 2, vai mais 2. 5x igual a menos 7 mais 2. 5x igual a menos 5. X igual a menos 5 sobre 5, menos, com mais, que está aqui embaixo, a gente já viu que dá, deixa eu só colocar para não ficar aparecendo vezes, está esse 5, menos, com mais, ela dá menos, 5 dividido por 5, 1. Lembra que aquela regrinha de joguinho de sinal só vale para divisão e multiplicação, não esqueça disso. Então, o elemento do domínio que eu coloco na função e gera o valor menos 7 sobre 3 é o menos 1 e o gabarito letra A. Muito bem, perfeito. Vamos ao próximo exercício. Muita calma, só fazendo aquele reprise do que a gente já viu. Então, eu tenho, se uma função é bijetora, então ela é sobrejetora. E aí a gente vai lembrar das definições da aula passada, a gente viu isso. A gente disse que o que era uma função injetora, a gente disse o que era uma função bijetora, mas a gente disse que para ser bijetora precisava ser sobrejetora e injetora. Então, toda função que for bijetora, ela precisa ser em sua origem injetora e sobrejetora, portanto, o que afirma a letra A é verdade. Agora, a letra B diz assim, toda função injetora é bijetora. A gente viu que não. Para ser bijetora, acabei de falar, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, A, verdade, e o B é falso. Uma função do tipo f de x igual a ax mais b, com domínio e contradomínio nos reais, é bijetora. Vamos lá, vem comigo aqui. Prestar atenção nisso aí. Questão 5, a gente está julgando o item D, né? Item C. Ok, a gente está julgando o item C. A gente vai saber se ela é verdadeira ou falsa. Mas está dizendo o seguinte, uma função do tipo f de x igual a x mais b. Mas, professor, eu já estudei, eu vi que isso aqui é uma função do primeiro grau. Preciso disso? Não. Certo? Eu vou já dar uma adiantada no seu conteúdo. O fato é que você supõe que é A e que é B. Então, eu vou dizer que A é 2, B é 3. Então, eu tenho que a minha função seria f de x igual a 2x mais 3. O que é que ela está dizendo? Essa função é bijetora. Por que ela seria bijetora? Ou, quando é que ela não é bijetora? Lembra, o conceito de bijetora está ligado a ela ser injetora e sobrejetora. Então, confere se ela é injetora. Como é que ela é injetora? Se eu pegar dois elementos diferentes e esses aqui gerarem imagens diferentes. Ou se duas imagens diferentes estiverem atreladas a dois elementos diferentes. Então, supõe ali que o x é 1, ok? Bota x igual a 1 aqui, abrir uma chaves aqui. X igual a 1. Então, vai ficar f de 1 igual 2 vezes 1 mais 3, que dá quanto? 5. Bota um valor diferente do x, qualquer um. 10. Pronto. X igual a 10. Então, f de 10 é igual a 2 vezes 10 mais 3, dá quanto? 20 mais 3, 23. Então, deu diferente. Posso fazer isso infinitamente. Vai dar diferente. Conclusão, eu tenho dois elementos diferentes
gerando duas imagens diferentes, ela é injetora. Além do mais, para ser sobreinjetora, não pode sobrar ninguém no meu contradomínio. A gente já viu isso. Então, bota valores ali à vontade. Vai sempre ser flechado lá do outro lado. Mais à frente, lá na frente, já vou adiantar para você, essa minha função do primeiro grau, ela vai ser invertível. E toda função que é invertível, inversível, mesma coisa, ela tem que ser bijetora. Portanto, o item C, ele é verdade. Ok. O item D está dizendo, qualquer função quadrática é bijetora. Aí você tem que se ligar, certo? Qualquer função quadrática é bijetora. Vamos lá. O que é uma função quadrática? Vem comigo. Função quadrática é que tem um expoente 2, certo? Então, ou pode ser biquadrática, expoente 4. Mas o que é que eu quero frisar? Uma função é do tipo quadrática se ela for x quadrado, mais ou menos. Tarará, tarará, tarará. Ok. Mas eu já adiantei para você como é o gráfico dela na aula passada. Mais ou menos assim. E te disse que essa função é pá. Só para fazer um lembrete. E por que ela é pá? Porque tem essa simetria em relação ao eixo y. Mas para ser pá, a gente viu que eu tenho dois elementos distintos, pelo menos no módulo, eu tenho 2 e menos 2, com a mesma imagem. Ou seja, a imagem do 2, só um exemplo hipotético, é igual à imagem do menos 2. Sim, daí. E daí que eu tenho dois elementos, concorda comigo que o 2 é diferente do menos 2. Então eu tenho dois elementos diferentes gerando a mesma imagem. Porque se eu colocar menos 2 ali, menos 2 ao quadrado é 4. E 2 ao quadrado é 4. Ou seja, essa minha função aqui, ela não é injetora. Mas se ela não é injetora, eu já tiro uma caracterização de ser bijetora. E, portanto, o item D é falso. Certo? Então, assim, o item D, o item E a gente não vai julgar ele agora. Cadê? Dá para julgar? Se qualquer reta paralela ao eixo abscissa, exceto do gráfico. Não, não, dá pra, não vamos julgar ele agora. Vamos fazer o F. Se o contradomínio de uma função é igual ao conjunto imagem, então ela é sobrejetora. A gente já viu que isso é verídico, que eu acabei de falar agora há pouco, que a função é sobrejetora se eu tiver o contradomínio igual à minha imagem. Então, a gente sabe que isso é verídico. Ok. Uma função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, então ela é bijetora, eu também já falei isso. Certo? Então, vamos ao próximo exercício para a gente encerrar a nossa... penúltimo exercício. Para você dizer se é verdadeiro ou falso, também na mesma linha, eu vou julgar alguns itens e deixar alguns itens para que você faça, poste aquela sua dúvida, se tiver, e a gente logo em seguida lhe dá uma resposta. Lembre-se que o sucesso vai depender de você. Então, eu tenho a função 1 sobre x é ímpar. Vamos lá? Julgar de novo, questão 5. A função f de x igual a 1 sobre x é ímpar, para você julgar isso aqui. Vem comigo. Quando é que ela é ímpar? A gente já viu. Opa, deixei cair. Quando é que ela é ímpar? Quando eu pegar dois valores iguais, porém com sinais trocados, e as imagens forem o mesmo valor, porém aqui na frente tem que ter o menos. Ok. Então, supõe qualquer valor ali. Não importa qual. Então, eu vou supor 2. Pronto. Então, eu tenho, se x for igual a 2, tudo bem? Como é que vai ficar? F de x sendo igual ao f de 2, estou substituindo aqui, sendo igual a 1 sobre x, então é 1 sobre 2. Agora pega o oposto do x, então vai ficar f de menos 2. Ok? Então eu vou ter, colocar f de menos x, para que você saiba o que eu estou fazendo, f de menos 2. Então eu vou ter 1 sobre menos 2, que é a mesma coisa que menos 1 meio. Então deu igual. Não estou convencido só com o 2, professor. Faça com 3, com 4, com 5, não tem problema. Vamos generalizar? Pega o f de x mesmo. Então eu tenho, se x for igual a x, isso aqui vale para qualquer caso. Então como é que fica? F de x
igual a 1 sobre x. É a recópia da função. E se eu calcular agora o f de menos x, eu tenho 1 sobre menos x. Por propriedade, a mesma que eu usei aqui, eu posso jogar esse menos para frente. Então, eu tenho menos 1 sobre x. Então, sempre vai ser igual, diferindo apenas nesse sinalzinho aqui de menos. E isso é a característica própria de uma função ímpar, portanto, a primeira afirmativa é verdadeira. Deixa eu colocar aqui dentro. Verdadeira. Aí está dizendo, a função, deixa eu só anotar ela. A função f de x, 3x à quarta, menos 2x ao quadrado, mais 4 é par. É isso que o enunciado está te afirmando. Então, vamos lá. Se é par, eu tenho que pegar dois valores de x, e esses valores têm que ser o quê? F de x igual ao f de menos x. Então, eu vou pegar um valor qualquer, vou pegar um pequenininho, e substituir, depois substituo o oposto e vejo se tem realmente aquela relação. Então, se x for igual a 1, então calcula f de 1 igual, onde tiver x, bota 1. 3 vezes 1 à quarta, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 4. 1 não altera, então vai ficar 3 menos 2, 1, mais 4, 5. Ok. Aí agora eu vou calcular o f de menos x, então f de menos 1. 3 vezes menos 1 à quarta, menos 2, menos 1 ao quadrado, mais 4. Mas agora eu tenho uma base com expoente par. Então, sempre vai dar positivo. Então, vai ficar 3 menos 2 mais 4, dando também 5. Se eu generalizar da mesma forma que eu fiz aqui, para o caso x igual a x, eu vou ter o f de x já está lá, só recopiar. Para o f de menos x, eu vou ter 3 menos x à quarta, só ajeitar aqui, menos 2x, 2 vezes menos x ao quadrado, mais 4. Porém, quando você distribuir a potência, eu tenho base negativa, mas com expoente positivo, perdão, expoente par. Isso vai deixar a minha base sempre positiva, que é o caso aqui dando 1, e aqui também. Então, eu vou ter 3 menos o expoente par dá mais, x à quarta, menos 2x ao quadrado, mais 4. Então, continua sendo a função que eu tinha antes. Então, o f de x é igual ao f de menos x, e está aí o item como sendo verdadeiro. E as demais saem da mesma forma. O item 3x à quinta menos x ao cubo mais 2x. Se quiser botar o exemplo, fique à vontade. Agora, o caso melhor é você substituir por x, genericamente, e depois por menos x. E aí você arrasa no seu concurso, não tenha dúvida. Faça os exercícios, vamos só verificar esse último, e aí está perfeito. O último é uma questão bem direta. Ele te deu o gráfico. No gráfico a seguir, está evidenciado através de setas uma relação entre os conjuntos A e B. Mas aí o A é o domínio e o B é o contradomínio. Perfeito. A respeito disso, é correto afirmar aqui. Perceba que no conjunto A, o conjunto que manda as flechas, o 5 não manda para ninguém. Se o 5 não manda para ninguém, a gente já viu nas nossas missões que não é uma função. Portanto, o gabarito é letra A. E aí, você vai arrasar no seu concurso. Poste sua dúvida, resolva os exercícios que eu deixei para você, os que eu deixei nas missões anteriores. Até mais!